Você já sentiu que sua raiva te domina? Alguma vez você sentiu que a raiva tomou conta de você e te fez dizer ou fazer coisas das quais depois se arrependeu? E se eu te dissesse que existe uma forma de viver em calma, não importa o que os outros façam ou digam, imagine poder olhar para qualquer provocação, crítica ou injustiça e ainda assim sentir-se completamente no controle. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos do estoicismo que te ensinarão a dominar a mente, libertar-se da ira e alcançar uma paz que nada nem ninguém pode abalar. Aprenderá como os sábios da antiguidade transformavam o fogo da raiva em serenidade, e como você também pode fazer o mesmo com simples mudanças na forma de pensar e reagir. Se você está cansado de ser dominado pelas emoções, se deseja alcançar um nível de controle mental em que nada te afete e sua calma seja inquebrantável, fique até o final, porque hoje você vai descobrir como se tornar o dono absoluto da sua paz interior. Respire, relaxe e prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais reagirá da mesma maneira. Antes de começar este vídeo, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo até a seção de comentários e escreva com convicção esta frase: hoje libero minha raiva, sou estoico. Faça isso não apenas como um gesto simbólico, mas como um compromisso consigo mesmo. Porque quando você escreve uma afirmação, sua mente começa a registrá-la, acreditá-la e agir de forma coerente com ela. Essa frase não são apenas palavras, é uma ordem direta ao seu subconsciente para se libertar da raiva e começar a construir uma mente forte, estável e em paz. Então escreva com intenção, com o coração e com a certeza de que, a partir deste momento, você está reprogramando sua mente de dentro para fora. Porque toda vez que escolhe a calma em vez da raiva, você se aproxima mais do verdadeiro domínio sobre si mesmo. Ensinamento 1: reconheça que nem tudo é pessoal para libertar sua mente do sofrimento desnecessário. E se eu te dissesse que a maioria das coisas que te irritam ou te ferem não tem absolutamente nada a ver com você? Imagine caminhar pela vida sem carregar o peso dos julgamentos, sem se sentir responsável pelos estados emocionais dos outros, entendendo que cada ação alheia é apenas um reflexo do que acontece dentro dessa pessoa, e não uma medida do seu valor. Essa liberdade interior é possível quando você aprende a não levar nada para o lado pessoal. Pense naquela vez em que alguém te tratou com frieza ou te ignorou sem explicação. Sua mente começou a criar histórias. Será que fiz algo errado? Será que não gostam de mim? Mas depois você descobriu que essa pessoa estava passando por um momento difícil e nada disso tinha relação contigo. Essa é a armadilha da interpretação pessoal. A mente, programada para detectar ameaças, assume que tudo o que acontece ao seu redor gira em torno de você. Mas a verdade é que as ações dos outros são espelhos do seu próprio mundo interior, não do seu. Na filosofia estoica, esse princípio é essencial para alcançar a serenidade. Os sábios estoicos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que nada externo tem poder sobre a sua paz, a menos que você conceda esse poder. Eles compreendiam que as opiniões, críticas ou reações dos outros pertencem a quem as emite, não a quem as recebe. Epicteto dizia: não são as coisas que perturbam o homem, mas a opinião que ele tem sobre elas. E nessa frase está escondida a chave da liberdade emocional. Se você muda sua interpretação, muda seu mundo interior. Toda vez que leva algo para o lado pessoal, entrega seu poder. É como se você desse as chaves da sua paz para outra pessoa. O cérebro humano é projetado para detectar ameaças e, quando percebe uma ofensa, ativa a amígdala, a parte emocional que dispara ira, ansiedade ou tristeza.
Mas quando você decide parar e observar sem reagir, sua mente racional, o córtex pré-frontal, assume o controle e restaura a calma. Assim, em vez de responder com impulsividade, você responde com sabedoria. Imagine uma cena cotidiana, alguém te olha com desdém ou faz um comentário sarcástico. Sua reação automática é sentir-se atacado, mas você respira e lembra, isso não é meu. Nesse instante, você quebra o ciclo do sofrimento. Já não precisa se defender, justificar ou se ferir com pensamentos como por que me tratam assim. Você entende que a atitude do outro revela o caos dele, não a sua falta de valor. O que antes te feriria, agora te ensina a soltar. Praticar isso na vida real começa com consciência. Toda vez que algo te incomodar, pare e observe. Pergunte-se, isso é realmente pessoal ou estou interpretando a partir do meu ego? Se analisar com calma, verá que em 90% das vezes não é sobre você. A maioria das pessoas age com base em suas emoções, preocupações e experiências, não por causa das suas ações. Repetir mentalmente frases como isso não tem a ver comigo ou não carregarei o que não me pertence se torna um escudo contra o drama emocional. Foque sua energia no que você pode controlar, seus pensamentos, sua atitude e sua resposta. Se alguém te critica, ouça apenas se houver aprendizado. Se não houver, deixe passar. Se alguém te fere, não alimente a ferida com pensamentos repetitivos. A mente se acalma quando você lhe dá uma direção consciente. Lembre-se, o que você pensa repetidamente se transforma no seu estado emocional e o que decide soltar deixa de ter poder sobre você. Agora visualize esta cena, você está em uma conversa difícil e alguém fala com rudeza. Antes, você se sentiria ferido ou humilhado, mas desta vez respira, mantenha calma e pensa. Não vou carregar a emoção de outro. Continua falando com serenidade, sem se alterar, sem perder o centro. A outra pessoa se desestabiliza, o ambiente muda e você mantém sua paz. Isso é poder. Não porque você dominou o outro, mas porque dominou sua mente. Você não é o alvo das emoções alheias, nem o responsável pelos vazios dos outros. É responsável apenas por manter seu equilíbrio. Toda vez que escolhe não levar as coisas para o lado pessoal, lembra ao mundo que seu valor não depende da opinião alheia. Solta o peso invisível que te fazia reagir e recupera a leveza de quem vive com sabedoria. Então, da próxima vez que alguém agir com frieza, desprezo ou raiva, olhe com compaixão, não com ressentimento. Diga a si mesmo, isso não me pertence. Porque quando decide não absorver o caos dos outros, você se liberta do sofrimento desnecessário e caminha com a tranquilidade de quem compreendeu a arte da paz interior. Ensinamento 2. A raiva bloqueia a razão e gera arrependimentos duradouros, e se cada palavra dita em um momento de raiva pudesse ser substituída por uma decisão sábia, imagina o que seria viver sem arrependimentos, sem aquela sensação de ter dito ou feito algo que feriu alguém que você ama ou abalou sua paz interior. Pense na liberdade de olhar para trás e sentir orgulho de si mesmo por ter escolhido a calma em vez do caos. Essa é a verdadeira força, dominar-se quando tudo dentro de você quer explodir. A raiva é uma armadilha mental. Ela aparece disfarçada de justiça, de orgulho ferido, de necessidade de ter razão, mas na verdade é uma reação do ego tentando se proteger de algo que percebe como ameaça. O que muitas vezes você não enxerga naquele instante é que essa ameaça não vem de fora, mas de dentro das suas inseguranças, das expectativas frustradas, do desejo de controlar o incontrolável. Quando você se deixa levar pela ira, sua mente se torna turva, seu coração acelera e suas palavras se transformam em flechas que não podem ser recuperadas depois de lançadas.
Os filósofos estoicos compreenderam esse fenômeno há séculos. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca falaram da raiva como um dos maiores inimigos da alma. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu, lembrando-nos de que reagir com raiva apenas nos iguala aos que agem pela ignorância. Epicteto ensinava que ninguém pode te ferir sem o teu consentimento, porque o poder está na forma como escolhes interpretar o que acontece. E Sêneca, em sua obra da ira, afirmava que a raiva é uma breve loucura, uma doença da alma que destrói primeiro aquele que a sente. Esses ensinamentos não são apenas frases antigas, são ferramentas para a vida moderna, onde as provocações estão por toda parte e o domínio emocional é uma das maiores virtudes que se pode desenvolver. Sob a perspectiva científica, a raiva ativa a amígdala, a parte do cérebro responsável pelas respostas emocionais primitivas. Nesse estado, a capacidade de raciocinar diminui drasticamente e o córtex pré-frontal, a região que regula as decisões conscientes, fica temporariamente bloqueado. Por isso, em meio à ira, você diz coisas que depois não entende como pôde dizer. Mas quando reconhece que sua mente está nublada, dá a si mesmo permissão para não agir, não falar, não decidir. Essa pausa, ainda que breve, pode te salvar de arrependimentos duradouros. Quando sentir que a raiva começa a crescer, pare e diga mentalmente: estou com raiva, minha mente não é confiável agora. Ao reconhecer isso, você desativa o impulso e recupera o controle. Coloque sua atenção em algo físico, por exemplo, toque a palma da sua mão com o dedo indicador e respire profundamente por 10 segundos. Essa simples ação interrompe o ciclo emocional. Se for necessário, afaste-se. Diga com serenidade: prefiro conversar quando estiver calmo. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Depois, quando a calma retornar, responda com clareza, não com reação. Essa prática simples pode transformar completamente a maneira como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Imagine uma situação concreta: alguém te critica injustamente diante de outras pessoas. Antes, você teria respondido com fúria ou sarcasmo para defender sua honra. Mas desta vez faz algo diferente, sente o fogo interno, mas não age a partir dele. Respira, olha o outro com serenidade e diz: falamos depois. Você se retira, se centra em si mesmo e deixa a emoção passar. Quando retorna, explica seu ponto de vista com calma e convicção. E o mais importante, sente-se em paz, não pelo que conquistou externamente, mas por ter protegido sua dignidade. Cada vez que escolhe não reagir, você está reescrevendo sua história interna. Está dizendo à sua mente que é você quem comanda, não os seus impulsos. Essa é a diferença entre uma pessoa reativa e uma pessoa forte. A primeira é escrava das suas emoções, a segunda, sua dona. A primeira busca vencer discussões, a segunda preservar a paz. Lembre-se, a raiva não demonstra poder, ela o revela. E quando você é capaz de contê-la, prova que sua mente já não serve ao ego, mas à sabedoria. Cada pausa é uma vitória invisível, porém poderosa. Escolher a calma não é desistir, é se elevar. Então, da próxima vez que a raiva bater à sua porta, não a convide para ficar. Observe-a, reconheça-a e deixe-a passar. Porque a verdadeira força não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Sua paz vale mais do que qualquer discussão, e sua clareza é o maior presente que pode se dar. Ensinamento 3. Escolha suas batalhas para conservar sua energia. E se decidir quais batalhas enfrentar e quais deixar ir fosse a chave para manter sua mente em calma e seu espírito invencível. Imagine ter a clareza suficiente para não reagir a cada provocação, para não se desgastar tentando corrigir tudo o que está fora do seu controle.
A verdadeira força não está em lutar o tempo todo, mas em escolher com sabedoria quando fazê-lo. É assim que você começa a viver com uma energia focada, poderosa e direcionada para o que realmente transforma. Todos os dias você se depara com situações que te tentam a reagir, uma crítica injusta, um comentário maldoso, uma discussão que parece necessária. Mas por trás desse impulso, existe uma escolha que muitas vezes ignoramos, a de conservar a energia. Nem tudo merece sua resposta, nem toda provocação exige sua voz. Há batalhas que só querem te distrair, roubar sua paz e enfraquecer seu propósito. Quando você aprende a identificar essas armadilhas emocionais, dá um passo rumo à verdadeira liberdade interior. Os estoicos compreenderam isso há séculos. Marco Aurélio escreveu que a mente se torna invencível quando deixa de reagir ao que não depende dela. Epicteto ensinou que apenas o sábio distingue entre o que pode mudar e o que deve aceitar. E Sêneca lembrava que desperdiçar energia com o trivial é como derramar água em um vaso quebrado. Para eles, a vida era um treinamento constante para manter a alma serena em meio às turbulências externas. Essa lição continua atual. Sua paz é seu recurso mais precioso, e protegê-la é seu dever mais sagrado. Sob uma visão moderna, até a neurociência confirma esse princípio. Cada vez que você se envolve em uma discussão desnecessária, seu cérebro libera cortisol e adrenalina, hormônios do estresse que reduzem a concentração e drenam sua energia mental. Mas quando pratica a atenção seletiva, quando escolhe no que focar sua mente, seu sistema nervoso se acalma, sua clareza aumenta e sua capacidade de decisão se fortalece. Em outras palavras, cada vez que decide não lutar uma batalha sem sentido, está cuidando do seu corpo, da sua mente e do seu propósito. Pense em quantas vezes você se sentiu exausto após uma discussão sem importância. Essa fadiga não vem do esforço físico, mas do desgaste emocional. Cada palavra dita, cada argumento repetido é energia que poderia ter sido usada para construir, avançar e criar algo que te aproximasse da sua melhor versão. Não se trata de se render à vida, mas de se elevar acima do desnecessário. Quando uma situação te provocar, respire antes de reagir. Pergunte-se: isso vai importar na minha vida em uma semana, um mês ou um ano? Se a resposta for não, solte. Não porque é fraco, mas porque é sábio. Direcione sua força para o que realmente edifica seu caminho, seu trabalho, sua paz mental, seus relacionamentos valiosos, seus sonhos. Cada vez que escolhe não entrar em uma briga vazia, vence uma guerra interior muito mais importante, a do autocontrole. Imagine uma cena cotidiana. Alguém te lança um comentário ofensivo, tentando chamar atenção ou se sentir superior. Antes, isso te afetaria. Você responderia com sarcasmo ou raiva caindo no jogo. Agora, porém, respira, olha com serenidade e pensa: não vale minha energia. Você segue seu caminho. O que antes te tiraria horas de paz, agora dura apenas segundos. Sente uma calma profunda, uma liberdade nova. Descobre que não precisa ter a última palavra para se sentir forte. Sua paz é sua vitória. Cada batalha que escolhe soltar fortalece seu caráter, te torna mais consciente e mais dono de si. Já não reage ao ruído do mundo, porque entende que sua energia não está à venda. Percebe que responder a tudo é se perder no trivial, enquanto escolher suas lutas é construir uma vida significativa. Lembre-se, o sábio não se desgasta tentando provar que tem razão. Ele se concentra em viver de acordo com ela. Escolha suas batalhas com o mesmo cuidado com que escolhe seus pensamentos. Nem tudo merece sua reação, mas tudo merece sua paz. E cada vez que escolhe o silêncio em vez do conflito,
A serenidade, em vez da ira, demonstra um poder que poucos possuem: o domínio sobre si mesmo. Viva com a sabedoria de quem sabe que sua energia é sagrada. Não se rebaixe a lutar onde não há propósito. Sua mente é seu templo, proteja-a do desgaste desnecessário. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, sorria, fique em silêncio e siga em frente. Porque a maior vitória não está em vencer discussões, mas em manter intacta sua paz interior. Ensinamento 4. Solte o julgamento para libertar sua mente, e se deixar de julgar os outros, te trouxesse uma paz que nenhuma discussão é capaz de oferecer. Imagine viver sem o impulso constante de rotular, apontar ou reagir. Imagine observar as ações das pessoas sem se prender a pensamentos de crítica ou ressentimento. Essa serenidade não é fraqueza, é liberdade, porque quando você deixa de julgar, já não é prisioneiro das emoções alheias nem das suas próprias suposições. Você observa, entende e segue adiante com a mente leve e o coração tranquilo. O julgamento é uma das formas mais sutis de esgotamento mental. Ele consome energia, distorce a percepção e te prende em um diálogo interno sem fim. Toda vez que você rotula alguém como arrogante, irresponsável ou mau, está reforçando uma história dentro da sua mente que te separa da realidade. Você deixa de ver os fatos e passa a enxergar suas interpretações, e essa confusão é o que te rouba a paz. Soltar o julgamento não significa justificar o erro, significa recuperar o poder. Porque quando você julga, entrega ao outro o controle sobre o seu estado emocional. Os sábios estoicos entenderam isso com clareza. Epicteto ensinava que as pessoas agem de acordo com o entendimento e os recursos que possuem, e não com a intenção de ferir. Sêneca dizia que não devemos perder a serenidade por causa das ações alheias, pois cada um carrega seu próprio destino, e julgá-lo é como tentar conter o curso de um rio com as mãos. E Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: toda vez que culpares ou condenares, lembra-te de que tu também erraste e de que os outros agem segundo o que acreditam ser correto. Para os estoicos, a sabedoria não consistia em aprovar ou condenar, mas em compreender. Compreender que cada pessoa, assim como você, luta com seus medos, emoções e nível de consciência. Sob a perspectiva científica, o julgamento ativa o sistema límbico, responsável pelas respostas emocionais intensas. Cada vez que você julga, seu corpo libera cortisol e adrenalina, como se estivesse diante de uma ameaça. Em contrapartida, a empatia e a compreensão ativam áreas cerebrais ligadas à calma, à reflexão e à conexão humana. Por isso, quando você deixa de julgar, não é apenas a mente que se liberta, o corpo também relaxa, a respiração se aprofunda, a energia se estabiliza e a atenção se volta para o que realmente importa. Da próxima vez que alguém fizer algo que te incomode, pare por um instante. Observe sua reação interna e pergunte-se: estou vendo a realidade ou minha interpretação dela? Essa pausa quebra o impulso do julgamento. Respire e repita mentalmente: não preciso julgar. Ao fazer isso, sua mente se clareia e o que antes parecia uma ofensa se transforma em uma oportunidade de praticar a serenidade. Talvez aquela pessoa esteja passando por um momento difícil. Talvez haja por ignorância. Talvez simplesmente não saiba agir de outra forma. Você não precisa aprovar sua conduta, apenas compreender que o comportamento dela não define a sua paz. Quando pratica essa atitude, algo dentro de você muda. Deixa de ser reativo e passa a ser consciente. Onde antes havia raiva, agora há observação. Onde havia condenação, agora há entendimento. Você começa a enxergar os outros com compaixão, não com superioridade.
Entende que todos estão travando batalhas invisíveis, mesmo aqueles que parecem ter tudo sob controle. E então seu coração se torna mais leve, sua mente mais clara e seu espírito mais sereno. Imagine uma cena: você está em uma reunião e alguém ignora sua ideia. Antes, você pensaria que arrogante, sempre quer se destacar. Mas desta vez, respira e observa sem julgar. No fim, se aproxima e conversa com calma. Descobre que essa pessoa estava distraída com um problema pessoal. Não houve ofensa, apenas circunstâncias. E você volta para casa sem aquele peso desnecessário no peito, sabendo que escolheu a compreensão em vez da condenação. Soltar o julgamento é um ato de amor próprio. É escolher não envenenar sua mente com pensamentos que não constroem. É aceitar que você não precisa ter uma opinião sobre tudo, nem um julgamento para cada pessoa. É entender que a verdadeira paz não está em mudar os outros, mas em mudar sua forma de olhar. Lembre-se disso: toda vez que você escolhe compreender em vez de condenar, fortalece sua alma. Está praticando a liberdade emocional, porque o julgamento aprisiona, mas a observação liberta. E quando aprende a olhar o mundo sem preconceitos, o silêncio interior se torna seu maior tesouro. Viva com essa calma, com esse olhar que não precisa rotular. Que sua paz não dependa das ações alheias, mas da sua capacidade de ver sem condenar e amar sem expectativas. Ensinamento 5. Veja os outros como crianças para desativar a raiva. E se tratar as pessoas difíceis como se fossem crianças pequenas te libertasse do peso da raiva. Imagine que, toda vez que alguém te grita, te ignora ou te provoca, em vez de se sentir atacado, você consiga ver esse comportamento como um sinal de imaturidade emocional, e não como um reflexo do seu valor. Nesse instante, a ira perde o poder, porque você entende que a reação do outro não tem nada a ver contigo, mas com aquilo que ele ainda não aprendeu a lidar dentro de si mesmo. É assim que você recupera sua paz, não permitindo que o caos alheio invada sua serenidade. Quando alguém age de forma grosseira ou injusta, sua mente reage de imediato, o corpo se tensiona, o coração acelera e nasce a vontade de responder com raiva, de impor respeito pela força. Mas a verdade é que essa resposta só te prende ao mesmo nível de imaturidade que você critica. Quando consegue dar um passo atrás e observar de outro ângulo, descobre algo profundo: a maioria das pessoas que ferem o fazem não por maldade, mas porque não sabem gerir suas emoções. Reagem a partir da frustração, do medo ou da ignorância, não da malícia. Ver isso te dá uma vantagem enorme, porque te permite manter o controle mesmo em meio à provocação. Os filósofos estoicos compreenderam esse princípio há séculos. Marco Aurélio dizia que as ações irracionais dos outros não podem te ferir, a menos que você permita. Epicteto ensinava que não são as pessoas nem as coisas que te perturbam, mas o julgamento que você faz sobre elas. E Sêneca lembrava que a raiva é uma forma de loucura que cega a razão e destrói a calma da alma. Eles sabiam que a grandeza não está em reagir, mas em observar com sabedoria. Ver os outros como seres que ainda estão aprendendo, como crianças tropeçando em suas próprias emoções, é praticar a compaixão sem perder a firmeza. A ciência moderna confirma isso. Quando você percebe alguém como uma ameaça, a amígdala, parte do cérebro responsável pelas respostas emocionais intensas, é ativada. Mas quando reinterpreta o comportamento alheio com empatia, ativam-se áreas associadas à compreensão e à calma, reduzindo a reação impulsiva. Mudar a forma como você vê os outros muda sua química interna, o corpo produz menos cortisol, a respiração se estabiliza e a mente se torna mais clara. A sabedoria, portanto, não é apenas sentida, é medida na paz do seu sistema nervoso.
Pense nas vezes em que alguém te falou com arrogância e você, sem perceber, entrou na mesma energia. A discussão cresceu, o mal-estar também, e depois veio o vazio de ter perdido o controle. Agora imagine que, da próxima vez, você simplesmente respira e pensa, está agindo a partir do próprio caos. Essa frase é um escudo. Em vez de levar para o lado pessoal, você enxerga o que é de fato uma expressão de dor, de imaturidade ou de medo. Sua resposta muda. Você fala com calma ou escolhe o silêncio. Não por fraqueza, mas porque não precisa mais vencer. Entendeu que a verdadeira vitória é conservar a paz. Ver os outros como crianças não é tratá-los com condescendência, e sim com compreensão. Uma criança que grita não te ofende, você sabe que ela grita porque não sabe expressar o que sente. O mesmo acontece com muitos adultos. A raiva, o sarcasmo ou a indiferença são mecanismos de defesa de quem não sabe lidar com o próprio mundo interno. Quando você olha além da superfície, percebe que por trás de cada reação existe uma ferida ainda aberta. E quando responde com paciência, desarma o conflito pela raiz. Imagine que alguém próximo te faz uma crítica injusta. Antes, você teria se defendido ou atacado de volta. Agora, respira, olha e pensa, está ferido, não contra mim, mas dentro de si mesmo. Seu tom muda, suas palavras são firmes, porém suaves, sem carga emocional. O que antes seria uma batalha, agora se transforma em um ato de sabedoria. E você percebe que o poder não está em controlar o outro, mas em não deixar que o outro te controle. Cada vez que escolhe a empatia em vez da ira, fortalece sua mente e seu espírito. Aprende que calma não é indiferença, é domínio. Que paciência não é fraqueza, é sabedoria. E que a verdadeira liberdade não vem quando todos mudam, mas quando você já não precisa reagir a ninguém. Lembre-se disso, a paz é o escudo do sábio. Quando você vê os outros como crianças emocionais ainda em aprendizado, se liberta do julgamento, da raiva e do peso desnecessário. Não leve nada para o lado pessoal, porque nada do que os outros fazem define o seu valor. Ensinamento 6. Liberte-se do desejo de ter razão para encontrar a paz e se soltar a necessidade de estar certo, transformar-se completamente a sua vida. Imagine não sentir mais aquela pressão de provar que você sabe mais, que seu ponto é o correto ou que sua visão é a única válida. Imagine responder com calma quando alguém te contradiz, não porque se resigna, mas porque entende que sua paz vale mais do que qualquer vitória verbal. Essa liberdade existe, e começa quando você decide que ter razão não é mais importante do que preservar sua serenidade interior. O desejo de ter razão nasce do ego, essa voz interna que diz, não posso deixar que pensem que estou errado. É essa mesma voz que alimenta discussões inúteis, destrói relacionamentos e rouba a tranquilidade. Quantas vezes, depois de vencer uma discussão, você se sentiu vazio, irritado ou cansado? Ganhou o argumento, mas perdeu a calma, porque na verdade, a necessidade de ter razão não traz satisfação, ela te prende ao orgulho, e o orgulho nunca está em paz. Na filosofia estoica, esse princípio era claro. Marco Aurélio escreveu que o objetivo não é vencer discussões, mas viver em harmonia com a razão. Epicteto ensinava que o sábio não busca se impor, mas compreender. E Sêneca lembrava que é melhor ser dono de si mesmo do que vencedor de 1000 batalhas. Os estoicos sabiam que o ego é um inimigo silencioso, sempre faminto por aprovação. Quando você o alimenta, perde o equilíbrio. Quando escolhe a serenidade em vez do impulso de provar que está certo, fortalece seu caráter. Você não está cedendo, está exercendo domínio interior. O corpo também reflete essa escolha.
A neurociência mostra que insistir em ter razão ativa regiões cerebrais associadas à ameaça, como a amígdala, gerando tensão, frustração e defensividade. Por outro lado, quando você escolhe escutar e deixar ir, o córtex pré-frontal, responsável pela empatia e clareza mental, entra em ação. Em outras palavras, enquanto o ego briga, a sabedoria respira. E esse simples ato de respirar antes de responder pode mudar completamente a direção de uma conversa. Da próxima vez que sentir o impulso de discutir, observe sua mente. Perceba como surge a necessidade de convencer. Esse instante é sua oportunidade de transformação. Não precisa se reprimir, apenas reconhecer. Pergunte a si mesmo: isso me aproxima da paz ou me afasta dela? Essa única pergunta pode te poupar horas de tensão, porque a maioria dos conflitos não nasce das diferenças, mas do desejo de ter a última palavra. Quando você escolhe soltar, algo poderoso acontece e a energia muda. Em vez de colisão, há conexão. Alguém te contradiz e, em vez de responder com uma frase afiada, você decide escutar. Talvez não concorde, mas já não precisa vencer. Fala com respeito, a partir da calma, e a conversa se torna mais construtiva. Descobre que muitas vezes, o que o outro precisa não é da sua razão, mas da sua compreensão. E no fim você também ganha, porque se sente leve, sem o peso do orgulho ou da tensão. Soltar a necessidade de ter razão não é se render, é compreender que existem coisas mais valiosas do que ter a última palavra, a paz interior, a empatia, a conexão humana. Há batalhas que se vencem em silêncio, com serenidade. Quando você decide não discutir, quando escolhe sorrir e permanecer tranquilo, não está perdendo, está demonstrando uma força que poucos possuem. Imagine a cena: alguém próximo discute com você e te acusa injustamente. Surge o impulso de responder, de se explicar, de se defender, mas você respira, observa sua mente e pensa: vale a pena? Então escolhe o silêncio, ou simplesmente diz com serenidade: tudo bem, eu entendo. Essa simples frase apaga o fogo do conflito. O outro se acalma, a tensão se dissolve e você preserva sua energia. Isso é poder, não o poder de dominar o outro, mas de dominar a si mesmo. Cada vez que você escolhe a paz em vez da razão, se liberta um pouco mais do ego. Percebe que a verdade não precisa ser imposta, apenas vivida. Entende que não precisa convencer ninguém para estar em paz consigo mesmo. Aprende que o silêncio pode ser mais sábio do que 1000 palavras. Lembre-se, a calma é a resposta do sábio, e a necessidade de ter razão é a reação do ego. Se um dia se perceber discutindo por orgulho, pare e diga mentalmente: prefiro a paz. Essa frase é sua chave para a liberdade interior, porque quando a mente deixa de lutar por ter razão, a alma finalmente descansa. Viva com a grandeza de quem sabe que nem tudo merece uma batalha, e que a harmonia vale mais do que qualquer argumento. Ensinamento 7: adote a mentalidade de mestre para transformar os desafios. E se cada obstáculo que você enfrenta fosse, na verdade, uma lição disfarçada? Imagine viver sem medo dos problemas, sem se sentir vítima das circunstâncias, mas sim como um aprendiz consciente de que tudo o que acontece, até o mais difícil, tem um propósito: te ajudar a crescer. A vida deixaria de ser uma sequência de quedas e decepções, e se tornaria um treinamento constante de força, sabedoria e autocontrole. Não se trata de negar a dor, mas de compreender que dentro dela está escondida a maior oportunidade de transformação. Toda vez que você se sente frustrado, irritado ou impotente, está diante de uma escolha: permanecer preso à reclamação, culpando os outros ou o destino, ou fazer uma pausa e perguntar a si mesmo: o que posso aprender com isso?
Essa simples pergunta muda completamente o estado mental. Você passa da resistência ao crescimento, do medo à curiosidade. E quando adota essa mentalidade, os desafios deixam de ser inimigos e se transformam em mestres silenciosos. Os grandes filósofos do estoicismo entenderam isso com clareza. Marco Aurélio escreveu que o obstáculo no caminho se torna o próprio caminho, lembrando-nos de que o que hoje parece um impedimento pode, na verdade, ser a via para o progresso. Epicteto ensinava que não podemos controlar os acontecimentos externos, mas podemos controlar a forma como os interpretamos, e é nisso que reside a verdadeira liberdade. Sêneca afirmava que as dificuldades fortalecem a alma do mesmo modo que o fogo tempera o aço. Eles não falavam em teoria, mas com base na própria experiência, todos enfrentaram perdas, desafios e adversidades, e mesmo assim escolheram ver neles uma oportunidade de evolução. Essa é a essência do estoicismo, transformar a prova em propósito. A ciência moderna confirma essa sabedoria. Quando você interpreta um problema como uma oportunidade de aprendizado, ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro associada à calma, ao planejamento e à resiliência. Em contrapartida, quando se vê como vítima, é a amígdala que assume o controle, disparando reações emocionais impulsivas. Em outras palavras, a maneira como você pensa determina como seu corpo reage. Adotar a mentalidade de aprendiz muda literalmente sua biologia, o estresse diminui, o foco aumenta e você desenvolve a capacidade de manter a calma mesmo sob pressão. Da próxima vez que enfrentar um problema, não pergunte por que isso está acontecendo comigo, e sim o que isso quer me ensinar. Talvez a vida esteja te pedindo mais paciência, mais força, mais humildade ou mais determinação. Talvez esteja te mostrando algo que precisa mudar, deixar ou aprimorar. Cada situação difícil é um convite para olhar para dentro e descobrir uma parte de você que ainda pode evoluir. Não há crescimento sem atrito. Sem pressão, o caráter não se forma. Sem resistência, a mente não se fortalece. Pense nos momentos em que tudo parecia dar errado. É fácil cair na frustração e achar que o mundo está contra você. Mas se parar, respirar e observar em vez de reagir, verá algo diferente. Vai perceber que cada dificuldade carrega uma mensagem oculta. A rejeição ensina desapego. A perda ensina gratidão. O fracasso ensina direção. A crítica ensina humildade. E assim o que antes parecia uma queda se transforma em parte do processo que te constrói. Quando você adota a mentalidade de mestre, cada dia se torna uma sala de aula. Você deixa de culpar, de se lamentar e de repetir os mesmos erros. Passa a observar, aprender e aplicar. Deixa de ver a vida como algo que acontece com você e começa a vê-la como algo que acontece para você. Essa diferença é profunda, porque devolve o controle às suas mãos. Você deixa de ser vítima do destino e se torna aprendiz do universo. Imagine perder uma grande oportunidade ou ser decepcionado por alguém. Antes, você sentiria raiva, frustração ou desânimo. Agora, respira e em vez de pensar, isso é injusto, pergunta, o que isso quer me ensinar? Talvez a vida esteja te preparando para algo maior, ou apenas te mostrando que ainda há algo a aperfeiçoar em sua habilidade, paciência ou resiliência. De repente, a situação que parecia um castigo se torna um impulso. Surge clareza, serenidade e uma nova força que nasce do entendimento. Lembre-se disso, o sábio não busca uma vida sem problemas, mas uma mente capaz de enfrentá-los com serenidade. Ser mestre da vida não significa nunca cair, mas aprender com cada queda. Cada desafio, cada obstáculo, cada decepção é parte do treinamento que molda quem você é. Então, da próxima vez que algo não sair como você espera, sorria e diga, obrigado, mestre.
porque no fundo, toda prova que você enfrenta não vem para te destruir, vem para te ensinar a evoluir. Ensinamento 8. Troque eu mereço por eu construo. Para se libertar da frustração e se deixar de esperar o que você acredita merecer te trouxesse uma paz que nada nem ninguém poderia tirar. Imagine viver sem o peso de sentir que a vida, as pessoas ou o destino te devem algo. Imagine soltar a ideia de que o mundo precisa te recompensar e, em vez disso, abraçar a convicção de que você pode construir tudo o que precisa com calma, disciplina e ação consciente. Quando você troca o eu mereço por eu construo, deixa de ser um espectador frustrado da própria vida e se torna seu criador. Toda vez que pensa eu mereço mais, se coloca numa posição de dependência, esperando que algo externo valide o seu valor. Mas a vida não funciona por merecimento, e sim por ação. Às vezes, o esforço não traz a recompensa imediata que você espera, e isso não significa fracasso. Significa apenas que a vida está te pedindo evolução, não exigência. A frustração nasce quando suas expectativas não coincidem com a realidade. A paz, por outro lado, surge quando você aceita a realidade e escolhe agir sobre ela com inteligência. Os estoicos compreenderam isso com clareza. Epicteto ensinava que a serenidade vem de distinguir entre o que depende de você e o que não depende. Sêneca dizia que nada nos pertence por direito, que tudo o que temos é um empréstimo da vida, e por isso devemos agir com gratidão, não com exigência. Marco Aurélio escreveu que o verdadeiro poder está em transformar cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Eles não esperavam que a vida fosse justa, usavam a realidade como ela era, para se fortalecer. Essa mentalidade os libertou do ressentimento e os tornou mestres da calma interior. A psicologia moderna confirma o mesmo princípio. Pessoas com expectativas rígidas e a mentalidade do eu mereço são mais propensas ao estresse, à frustração e ao desânimo, pois colocam o bem-estar nas mãos de fatores externos. Por outro lado, quem adota a mentalidade ativa do eu construo, experimenta mais resiliência e satisfação, porque foca no que pode fazer e não no que deveria receber. A diferença é simples, mas profunda. Eu mereço se baseia na carência, eu construo se baseia na ação. Um espera, o outro cria. Quando algo não sai como esperado, a mente reage com raiva ou decepção. Mas, se nesse instante você faz uma pausa e se pergunta, o que posso construir a partir disso? Muda totalmente o seu estado emocional. A energia que antes seria gasta em reclamações ou comparações se transforma em motivação. Se não obteve o reconhecimento que queria, pode construir novas habilidades. Se uma relação terminou, pode construir amor próprio. Se perdeu uma oportunidade, pode construir outra. Esse é o poder da mentalidade estoica, transformar o que você não controla em matéria-prima para o seu crescimento. Pense assim, toda frustração é um sinal de que você estava esperando, em vez de agir. Quando repete eu mereço mais, sua mente se foca no que falta. Mas, quando diz eu vou construir, reconecta-se com sua força interior. Troca a queixa por propósito, a impotência por ação. E é nesse ponto que o sofrimento começa a se dissolver, porque a dor de não ter se transforma na alegria de criar. Imagine que você se candidata a um emprego e não é escolhido. Antes, pensaria, não é justo, eu merecia essa chance. Agora, respira e pensa, posso construir meu próprio caminho. Vou melhorar minhas habilidades, me preparar melhor. E faz isso. Em vez de ficar preso à decepção, avança.
E quando a oportunidade certa chega, você está mais preparado, mais maduro, mais confiante. Essa é a diferença entre quem espera justiça e quem constrói o próprio destino. Cada vez que escolhe agir a partir do eu construo, recupera seu poder pessoal. Já não depende da aprovação externa nem de resultados imediatos para estar em paz. Sua satisfação vem de saber que está fazendo o que está ao seu alcance. E quando entende isso, a frustração perde o sentido, porque você percebe que a vida não te deve nada, e mesmo assim, você pode criar tudo. Lembre-se disso, a verdadeira liberdade começa quando você para de pedir ao mundo e começa a construir a partir de si. Não busque justiça, crie propósito. Não espere recompensas, cultive resultados. Não diga mereço uma vida melhor. Diga, vou construir uma vida melhor. Porque enquanto alguns se queixam do que não têm, o sábio estoico trabalha em silêncio, com paciência e determinação, sabendo que o valor da vida não está no que se recebe, mas no que se decide construir com o que se tem. Ensinamento 9. Cure a raiva do passado para viver no presente. E se soltar o peso das feridas do passado te permitisse respirar livremente outra vez? Imagine não carregar mais a raiva, o rancor ou a decepção deixada por certas pessoas ou situações. Imagine acordar e perceber que sua mente já não viaja até o ontem para reviver repetidas vezes o que te feriu. Essa liberdade não chega quando alguém pede perdão, nem quando há justiça externa. Chega quando você decide soltar. Curar a raiva do passado não é um ato de esquecimento, mas de maturidade. É reconhecer o que doeu, aprender com isso e seguir em frente sem olhar para trás. Toda vez que você lembra de uma traição, de uma injustiça ou de um momento marcante e revive a dor com raiva, está permitindo que o passado continue governando o seu presente. É como beber veneno emocional esperando que o tempo o dissolva, mas o tempo por si só não cura nada. A cura vem da decisão consciente de parar de alimentar a ferida. Enquanto continuar pensando no que deveria ter acontecido ou no que alguém deveria ter feito, estará preso a um fantasma que já não existe. A raiva não repara o dano, apenas prolonga o sofrimento. Os filósofos estoicos entenderam isso profundamente. Marco Aurélio dizia que o sofrimento surge quando nos apegamos ao que não podemos mudar. Epicteto ensinava que o que importa não é o que acontece, mas a forma como interpretamos, e que se apegar ao ressentimento é entregar poder a quem já te feriu. Sêneca afirmava que a raiva é um fogo que primeiro queima aquele que a sente. Para eles, o perdão não era sinal de fraqueza, mas de força interior, a mais elevada forma de autodomínio. Quem perdoa não o faz pelo outro, mas pela própria paz. A ciência moderna confirma isso. Estudos neurológicos mostram que o ressentimento mantém ativa a amígdala, a parte do cérebro associada ao medo e à raiva, liberando cortisol e provocando estresse crônico. Quando você decide curar, seu sistema nervoso se equilibra, a respiração se aprofunda e a mente recupera clareza. Curar a raiva do passado não é um favor aos outros, é um ato de desintoxicação da alma. Às vezes acreditamos que perdoar é justificar o que nos fizeram, mas não é assim. Curar não significa dizer foi certo, e sim não deixarei mais que isso me controle. Não é negar o que aconteceu, é colocar fim ao ciclo que rouba sua energia. Você não pode mudar o fato, mas pode mudar a história que conta sobre ele. Em vez de pensar fui ferido, diga aprendi. Em vez de perdi, diga me transformei. E quando muda a interpretação, muda também a emoção. Pense em uma ferida que ainda pesa em você. Talvez uma traição, uma perda ou uma palavra que ficou gravada. Observe como esse pensamento ainda ativa algo dentro de você. Respire e diga em silêncio:
Aceito que isso doeu, mas escolho soltar. Você não precisa perdoar de imediato nem esquecer de uma vez. Basta dar o primeiro passo, parar de alimentar a ferida com pensamentos repetitivos. O que não se solta, estagna. E o que se estagna, te impede de avançar. Cada vez que você escolhe não pensar mais no que te feriu, está recuperando um pedaço de si. Está reconstruindo o presente. E com o tempo, a ferida deixa de ser um peso e se torna uma lição. Descobre que a raiva serviu apenas para mostrar sua força, não para permanecer nela. Que a decepção te ensinou limites, mas não merece continuar ocupando espaço na sua mente. Soltar não é fraqueza, é libertação. Imagine relembrar uma antiga traição e sentir a raiva subindo pelo corpo, mas desta vez você não reage. Pega uma folha, escreve tudo o que sente e depois a queima, como símbolo de libertação. Enquanto o papel se consome, a carga emocional também se dissolve. No dia seguinte, o fato ainda existe, mas já não dói, perdeu o poder sobre você. Você aprendeu a deixar ir. Curar a raiva do passado é um presente silencioso que você oferece a si mesmo. É escolher a paz acima do orgulho, o presente acima do ontem. É entender que não se pode ter um futuro em paz enquanto se olha para trás com raiva. Então, solte, não por eles, mas por você. Porque sua mente merece descanso, seu coração merece calma e sua alma merece leveza. Lembre-se disso, quem vive preso ao passado se condena a reviver sua dor, quem o solta, renasce. A verdadeira cura não acontece quando você esquece o que te fizeram, mas quando isso já não te afeta. Viva com o coração limpo, sem ressentimentos. Deixe que o passado fique onde pertence, no passado, e faça do presente o seu novo lar, um lugar onde a paz não é um desejo, mas uma escolha. Ensinamento 10. Faça uma pausa para recuperar sua clareza, e se um simples descanso pudesse te salvar de decisões que lamentaria por anos. Mento Condebretia, Mujimad Moche, imagine ter a força de se deter um segundo antes de dizer algo que sabe que vai ferir, de respirar em vez de gritar, de caminhar em silêncio em vez de reagir com fúria. Esse instante, esse pequeno espaço entre o impulso e a ação pode mudar tudo. Porque, quando você faz uma pausa em meio ao caos, não está fugindo. Está recuperando seu poder, protegendo sua mente e preservando sua clareza. A raiva tem a habilidade de nublar a razão. Faz você acreditar que precisa se defender, responder imediatamente, provar que está certo. Mas o que realmente acontece é o oposto. Sua mente se fecha, sua respiração acelera e suas palavras deixam de construir para começar a destruir. O que no momento parece uma reação justa depois se transforma em arrependimento. Você já sentiu esse peso, aquele silêncio posterior em que pensa, eu não devia ter dito isso. Há, porém, algo que pode quebrar esse padrão, o descanso consciente. Os estoicos compreenderam melhor que ninguém o valor da pausa. Sêneca ensinava que o primeiro golpe da ira é natural, mas o que vem depois depende da sabedoria. Marco Aurélio lembrava que a calma não é fraqueza, é domínio de si mesmo. E Epicteto afirmava que nenhum insulto pode te ferir, a menos que você permita. Eles entendiam que reagir com emoção é ceder o controle, enquanto escolher a pausa é um ato de poder interior. Na filosofia estoica, o descanso não é inatividade, é clareza. Uma mente calma enxerga com precisão o que uma mente agitada distorce. A neurociência moderna confirma isso. Quando a raiva surge, a amígdala, o centro emocional do cérebro, é ativada, gerando a resposta de luta ou fuga. Nesse estado, a capacidade de raciocinar diminui drasticamente
e qualquer palavra pode se tornar uma arma. Mas se você faz uma pausa, se respira e espera alguns minutos, o córtex pré-frontal, parte racional do cérebro, volta a assumir o controle. É como apagar o fogo interno antes que ele se espalhe. Apenas alguns segundos de consciência podem evitar horas, dias ou até anos de arrependimento. Muitas vezes acreditamos que parar é desistir, que se afastar durante uma discussão é perder. Mas o estoico sabe que não é assim. Tomar distância não é fraqueza, é estratégia. É ter maturidade para reconhecer que uma mente agitada não toma boas decisões. É se proteger e proteger os outros do dano que uma reação impulsiva pode causar, porque, quando você se permite respirar, não está evitando o conflito, está escolhendo resolvê-lo com inteligência. Pense em quantas situações poderiam ter terminado de forma diferente com uma simples pausa. Aquela conversa que terminou mal, aquela relação que se rompeu por orgulho, aquele momento em que a raiva falou por você. Se nesses instantes tivesse respirado fundo, dado alguns passos ou permanecido em silêncio por um breve momento, a história teria sido outra. A calma não é ausência de emoção, é maestria sobre ela. Imagine, você está no trabalho e alguém te acusa injustamente. Sente a tensão subir, o calor no peito, o impulso de se defender com dureza. Mas desta vez, faz algo diferente. Inspira fundo, dá um passo para trás e diz: preciso de um momento. Sai e caminha por alguns minutos, respira. Quando volta, a emoção já não domina sua mente. Você fala com serenidade, explica seu ponto e resolve o mal-entendido sem ferir ninguém, nem a si mesmo. Essa sensação de controle, de poder sobre si, é incomparável. É o orgulho silencioso de quem sabe que a calma venceu o caos. Cada pausa antes de reagir é uma vitória invisível. Ninguém aplaude, mas você sente. É o instante em que escolhe a sabedoria em vez do impulso, a razão em vez da emoção. E embora pareça pequeno, esse momento constrói uma vida completamente diferente. Uma vida em que suas palavras não ferem, suas decisões nascem da clareza e sua paz não depende do que os outros fazem, mas de como você escolhe responder. Lembre-se, o descanso não é fuga, é retorno a si mesmo. É o espaço onde a mente se organiza, o coração se acalma e a alma volta a ver com clareza. Toda vez que você se detém antes de reagir, está moldando seu caráter. Está dizendo a si mesmo: não sou prisioneiro da minha raiva, sou dono da minha mente. Essa é uma das maiores vitórias que um ser humano pode alcançar. Por isso, da próxima vez que sentir a ira surgindo, não responda. Respire. Afaste-se se for preciso. Permita-se esse breve descanso, ele te devolverá a lucidez. Porque a calma é a forma mais elevada de poder, e quem aprende a parar a tempo domina o próprio destino. Ensinamento 11. Seja um voluntário da vida para transformar a raiva em propósito. E se escolher participar ativamente da própria vida fosse a chave para transformar frustração em serenidade e raiva em propósito. Ensinamento 11. Seja um voluntário da vida para transformar a raiva em propósito. Imagine deixar de sentir que as coisas apenas acontecem com você e começar a perceber que é você quem escolhe como responder a cada situação. Pense em como seria libertador acordar todos os dias com a decisão consciente de ser um voluntário na experiência de viver. Não um espectador que reclama, nem uma vítima que reage. Essa mudança de mentalidade pode transformar completamente a maneira como você enfrenta o trabalho, os conflitos e os desafios do dia a dia. Quando você se posiciona como um voluntário da vida, deixa de lutar contra o inevitável. Já não diz tenho que ou por que isso acontece comigo, e passa a dizer:
Escolho estar aqui e dar o meu melhor. Essa simples frase muda a sua vibração interna. Você passa da rejeição para a aceitação ativa, da raiva para a clareza. Em vez de sentir que é empurrado pelas circunstâncias, reconhece o poder de decidir como vai vivê-las, e é exatamente aí que a ira perde o domínio sobre você. Os filósofos estoicos já ensinavam que não podemos controlar o que a vida nos apresenta, mas podemos controlar a maneira como participamos dela. Marco Aurélio afirmava que a verdadeira força da alma consiste em se alinhar com a natureza das coisas e agir com virtude em qualquer circunstância. Epicteto dizia que a liberdade não está em ter o que se deseja, mas em desejar o que se tem e usá-lo com sabedoria. Sêneca lembrava que a sabedoria não se demonstra evitando o trabalho ou a dor, mas abraçando-os com dignidade e propósito. Eles entendiam que o segredo da paz não está em mudar o mundo, mas em mudar a atitude com que o enfrentamos. E a ciência moderna confirma isso. Quando você escolhe uma mentalidade proativa, o cérebro libera dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao bem-estar e à motivação. Em contrapartida, quando reclama ou resiste, aumenta a liberação de cortisol, o hormônio do estresse, que gera irritação, cansaço e frustração. A diferença não está na situação, e sim na disposição interior. Ser voluntário da vida não significa aceitar passivamente, mas se envolver com propósito, usar cada desafio como uma oportunidade de crescimento e agir com consciência, mesmo diante das dificuldades. Pense nas vezes em que se sentiu preso, obrigado a cumprir responsabilidades que não escolheu ou a suportar situações injustas. Essa sensação de impotência se transforma em raiva porque você acredita que não tem escolha, mas a verdade é que sempre há uma escolher como estar. Você pode fazer algo com ressentimento ou com intenção. Quando decide agir por vontade, o cenário não muda de imediato, mas a percepção muda, e com ela, a sua energia. O que antes era um peso passa a ser um exercício de autodisciplina. Imagine um dia difícil, você acorda desanimado, o trabalho está cheio de pressão e alguém te trata com grosseria. Você poderia reagir com raiva, alimentar o mal-estar e terminar o dia esgotado. Ou poderia respirar e dizer a si mesmo: hoje eu escolho participar. Sou voluntário da minha vida. Essa frase te devolve o controle. Em vez de reclamar, você decide agir com calma. Em vez de discutir, escolhe compreender, não porque a situação seja perfeita, mas porque o seu propósito é manter a mente clara e o coração em paz. E quando faz isso, tudo muda. Sente-se mais leve, mais consciente, mais dono de si. Ser voluntário da vida é um ato de humildade e poder ao mesmo tempo. Humildade, porque você aceita que não controla tudo. Poder, porque reconhece que controla a própria atitude. É escolher construir em vez de resistir, compreender em vez de reclamar, avançar em vez de se prender à raiva. Cada vez que adota essa postura, desativa o ciclo da reatividade e entra em um estado de presença. Sua vida muda quando você deixa de esperar que as coisas sejam fáceis e começa a enxergá-las como oportunidades de evolução. O desafio deixa de ser inimigo e se torna mestre. A raiva deixa de ser um fogo que destrói e se transforma em combustível para melhorar. E o mais belo de tudo é que essa decisão não depende de ninguém além de você. Ninguém pode tirar o poder de escolher como participar da sua própria existência. Lembre-se, a queixa é a linguagem de quem se sente obrigado. A ação consciente é a linguagem de quem despertou. Todas as manhãs, diga a si mesmo: hoje sou voluntário da minha vida. Diga com convicção, não porque tudo esteja perfeito, mas porque você escolhe ser parte ativa do seu crescimento.
Essa escolha diária te liberta da raiva, te conecta com a serenidade e te transforma no arquiteto da sua própria paz interior. Ensinamento 12. Limite a exposição a pessoas tóxicas para proteger sua paz e se escolher com quem você compartilha sua energia fosse a chave para manter sua paz mental intacta. Imagine viver cercado de pessoas que te inspiram, que te impulsionam a crescer, e se sentir livre do peso invisível deixado por relações que só criticam, reclamam e drenam sua luz interior. Não se trata de ser frio ou distante, mas de cuidar da sua energia como cuida da sua saúde. Porque, no fim, as pessoas com quem você se cerca moldam sua mente, seu ânimo e sua forma de ver o mundo. Cada palavra que você ouve, cada interação, afeta o seu equilíbrio interno. Se você se cerca de negatividade constante, acaba carregando emoções que nem são suas. Você percebe isso quando, depois de ver certas pessoas, se sente tenso, drenado, confuso ou até culpado sem saber por quê. Esse é um sinal claro, você está exposto a uma energia que não te nutre. Aprender a limitar essa exposição não é egoísmo, é sabedoria emocional. É compreender que sua paz é sua responsabilidade e que você não precisa continuar participando de conversas ou dinâmicas que destroem sua calma interior. Os filósofos estoicos entenderam isso há séculos. Marco Aurélio escrevia que a mente se contamina quando absorve os hábitos e as emoções dos outros. Epicteto ensinava que não devemos permitir que as opiniões alheias governem nosso estado interior. E Sêneca lembrava que o sábio escolhe cuidadosamente suas companhias, porque sabe que o caráter é moldado pela convivência. Eles compreendiam que proteger a mente é uma forma de virtude, porque quando você preserva sua calma, consegue pensar, decidir e agir com clareza. Não se trata de se isolar do mundo, mas de ser seletivo com o que permite entrar nele. A ciência moderna confirma essa antiga verdade. Estudos mostram que relações tóxicas elevam o cortisol, o hormônio do estresse, afetando a concentração, o sono e até a saúde física. Por outro lado, estar cercado de pessoas com energia positiva ativa a dopamina e a ocitocina, hormônios que fortalecem o bem-estar emocional e a resiliência. Em outras palavras, seu ambiente influencia diretamente sua mente, seu corpo e seu espírito. Escolher relacionamentos saudáveis não é apenas emocionalmente inteligente, é biologicamente necessário. Quando você decide limitar a exposição a pessoas tóxicas, não está rejeitando ninguém, está se protegendo. É um ato de amor próprio e respeito pela sua energia. Você não precisa brigar, justificar ou fazer drama. Basta colocar limites silenciosos, reduzir o contato, responder com calma e não se envolver em conflitos. Você pode amar alguém e ainda assim manter distância. Pode desejar o bem a essa pessoa e reconhecer que a companhia dela não te faz bem, e isso está tudo bem. Nem todo mundo merece acesso à sua paz. Pense naquela pessoa que sempre chega com reclamações, críticas ou fofocas. Toda conversa com ela te deixa mais cansado do que antes. Antes você se sentia obrigado a ouvir, a tentar ajudar, a suportar. Agora, você respira, observa e decide, não preciso carregar isso. Então começa a responder com brevidade, a manter as conversas leves, ou simplesmente diz, agora não posso falar. E ao fazer isso, percebe algo poderoso, sua mente se esclarece, seu corpo relaxa, e você recupera a energia que antes perdia sem perceber. É como se o silêncio voltasse a ter espaço dentro de você. Proteger sua paz também significa estabelecer limites com amor, sem raiva, sem culpa. Se for necessário, diga, preciso de um tempo,
estou priorizando o meu bem-estar. Você não precisa dar grandes explicações. Quem te valoriza vai entender, quem não entende vai mostrar porque o limite era necessário. Lembre-se, seu objetivo não é mudar ninguém, e sim cuidar do que te pertence, seu estado interior. Com o tempo, você perceberá que a verdadeira paz não nasce em ambientes perfeitos, mas na capacidade de filtrar o que permite entrar no seu mundo emocional. Você não precisa de um círculo grande, só de um genuíno, pessoas que falem com respeito, que te impulsionem, que te escutem sem julgar, que somem a sua vida. E se ainda não tem essas pessoas, comece sendo você essa pessoa, alguém que oferece calma em vez de caos, compreensão em vez de crítica, luz em vez de sombra. Cada vez que você escolhe não participar do drama alheio, fortalece sua mente. Cada vez que prefere o silêncio à discussão, protege sua energia. Cada vez que limita o contato com quem te desgasta, mostra que sua paz não está à venda. Lembre-se, proteger sua paz é seu dever, não um luxo. Você não precisa de permissão para se afastar do que te rouba a calma. Sua vida floresce quando seu ambiente se torna fértil para o crescimento, e isso começa quando você decide quem pode se aproximar. Viva com a sabedoria de quem entende que nem todas as batalhas devem ser lutadas, e que às vezes a maior vitória é a distância silenciosa. Cuide da sua energia. Cerque-se de quem te eleva e faça da sua paz um santuário sagrado que ninguém possa perturbar. Ensinamento 13. Olhe os problemas pela perspectiva do tempo e, se imaginar sua vida a partir do futuro, pudesse libertá-lo do peso dos problemas que hoje te sobrecarregam. Imagine observar sua situação atual com os olhos de uma versão sua daqui a 1 ano ou daqui a 5. Será que ainda importaria tanto o que agora parece insuportável? Na maioria das vezes, a resposta é não. Porque o que hoje parece imenso, com o tempo encolhe, se dissolve e acaba se tornando apenas uma lembrança sem força para te perturbar. Quando você aprende a olhar os problemas pela perspectiva do tempo, recupera o controle sobre a mente. Sua calma deixa de depender do que acontece e passa a depender de como você enxerga o que acontece. No instante em que enfrenta um conflito, a mente reage como se estivesse diante de uma ameaça real, o coração acelera, os pensamentos se confundem, o corpo se tensiona. Mas 90% dessas preocupações não terão relevância daqui a alguns meses. O que hoje parece urgente, amanhã perde o poder. O que agora te tira o sono, em breve será apenas um capítulo encerrado. Quando entende isso, aprende a responder com serenidade em vez de ansiedade. Porque o tempo silenciosamente sempre coloca cada coisa em seu lugar. Os filósofos estoicos refletiram profundamente sobre essa ideia. Marco Aurélio lembrava que tudo o que hoje nos preocupa será esquecido por nós e pelos outros e que a vida é apenas um breve instante dentro da eternidade. Epicteto ensinava que não devemos sofrer pelo que está fora do nosso controle e que até a dor mais intensa muda ou desaparece com o tempo. Sêneca afirmava que nada deve perturbar a mente do sábio, porque tudo o que acontece está destinado a se transformar. Eles compreenderam que o sofrimento não vem do fato em si, mas da perspectiva limitada com que o enxergamos. Quando você amplia seu olhar e observa com o distanciamento do tempo, o problema perde força e você recupera o equilíbrio. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Quando você observa uma dificuldade a partir do futuro, o cérebro ativa regiões relacionadas à racionalidade, reduzindo a intensidade das emoções. Esse processo, conhecido como distanciamento temporal, permite tomar decisões com mais clareza. É como olhar de longe e finalmente perceber a proporção real das coisas.
O que parece uma montanha quando você está na base, visto à distância, se revela apenas uma colina em meio a um vasto horizonte. Sempre que enfrentar uma situação difícil, faça esse exercício mental, imagine que já se passou um ano. Você está mais tranquilo, mais maduro, com mais experiência e se lembra desse momento. O que aprendeu? O que realmente importou? Esse simples pensamento quebra o ciclo do medo e da raiva. Ele te retira do curto prazo emocional que amplifica o sofrimento e te devolve ao território da razão. A partir daí, suas decisões são mais sábias, mais equilibradas, mais alinhadas com a paz interior. Quando estiver diante de um problema, não se precipite em resolvê-lo no calor do impulso. Faça uma pausa, respire e pergunte a si mesmo: isto ainda será importante daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano? Observe como o fogo da emoção começa a se apagar. Se a resposta for não, solte. Se for sim, enfrente com serenidade, sabendo que também vai passar. Porque até os desafios mais duros têm prazo de validade. O tempo suaviza o que hoje parece insuportável e, com o passar dos dias, transforma feridas em sabedoria. Imagine, por exemplo, uma discussão com alguém que você ama. No calor do momento, a raiva domina e você sente o impulso de provar que está certo. Mas então respira e pensa: isso ainda vai importar daqui a um mês? Essa pergunta te acalma. Você deixa de lutar, fala com respeito e escolhe preservar a relação em vez de vencer a discussão. Esse simples deslocamento de perspectiva não apenas resolve o conflito, mas fortalece o seu equilíbrio emocional. O tempo é o melhor professor e também o melhor filtro. Ele mostra o que realmente valia sua energia e o que não passava de ruído. Ensinamento 14. O exercício físico acalma a raiva e restaura o equilíbrio, e se mover o corpo pudesse apagar o fogo da raiva. Imagine que, toda vez que algo te irrita ou te tira do centro, você tivesse a capacidade de transformar essa energia em algo que te fortalece em vez de te destruir. Não com palavras, nem com discussões, mas com movimento. Seu corpo não é apenas o veículo da sua mente, ele também é o seu regulador. Quando você o ativa, respira e se move, canaliza a tensão acumulada e a transforma em calma. A raiva deixa de te dominar, porque a energia que a alimentava se converte em impulso, em força, em equilíbrio. A raiva, embora pareça mental, é profundamente física. Ela se manifesta no corpo antes mesmo de chegar à mente, no peito que se aperta, nas mãos que tremem, no coração que acelera. É uma resposta natural, mas se não for gerida, torna-se um incêndio interno. Por isso, quando você escolhe se mover, está dando uma saída saudável a essa energia. Em vez de deixá-la te consumir, permite que ela se dissipe. Uma caminhada, uma corrida curta, alguns minutos de respiração consciente ou até alongar-se com intenção podem devolver à mente a clareza que se perde no impulso. Os filósofos estoicos entenderam que o corpo e a mente não são entidades separadas. Marco Aurélio praticava disciplina física como forma de fortalecer o caráter. Epicteto ensinava que a força do corpo devia servir ao espírito. E Sêneca falava da importância de manter o corpo em movimento para sustentar uma mente equilibrada. Para eles, o exercício não era apenas saúde, era autodomínio. Treinar o corpo também era treinar o espírito. Cada vez que você escolhe se mover em vez de reagir, está praticando essa mesma sabedoria. Está domando seus impulsos e ensinando à sua mente que é você quem está no comando. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Quando você se exercita, o cérebro libera endorfinas e serotonina, substâncias que reduzem o estresse, equilibram as emoções e geram bem-estar. Além disso, diminui o nível de cortisol,
o hormônio ligado à raiva e à ansiedade. Em poucas palavras, mover-se muda sua química interna. Sua mente se aclara porque o corpo deixa de estar em estado de alerta. É por isso que, após o exercício, você sente não apenas alívio físico, mas também mental. É como se o corpo limpasse as emoções acumuladas e devolvesse a calma ao sistema. Pense nas vezes em que sentiu raiva ou frustração. Nesses momentos, o mais comum é reagir, gritar, discutir ou se fechar em pensamentos que só aumentam o problema. Mas da próxima vez, faça diferente. Em vez de se prender à emoção, saia para caminhar. Respire, alongue-se ou corra. No início, a mente ainda estará agitada, mas pouco a pouco, o ritmo do corpo começa a acalmar o ruído interior. É quase mágico. O que antes parecia uma montanha emocional se torna apenas uma pequena pedra no caminho. E o melhor é que foi você quem provocou essa mudança sem depender de ninguém mais. Quando escolhe se mover, você também está escolhendo não ser escravo dos seus impulsos. Está dizendo, não vou reagir com raiva, vou responder com calma. Esse é o verdadeiro poder. Porque o exercício não apenas libera a tensão, ele te treina para responder com serenidade. Cada respiração profunda, cada passo firme, é um lembrete de que você pode transformar o que sente em algo útil. E quando termina, essa sensação de clareza se espalha para tudo, suas relações, suas decisões, seu descanso. Imagine que você está no meio de uma discussão, prestes a dizer algo de que se arrependerá. Em vez de responder, decide se afastar por alguns minutos. Sai, sente o ar, move o corpo. A respiração se estabiliza, o coração desacelera, a mente se acalma. Quando volta, já não fala com fogo, mas com razão. O que era uma batalha se transforma em diálogo. Não foi magia, foi movimento consciente. Seu corpo é uma ferramenta poderosa e aprender a usá-lo como canal de equilíbrio é uma forma de sabedoria prática. Você não precisa de academia, nem de grandes rotinas, apenas de intenção. 10 minutos de caminhada, alguns alongamentos ou mesmo uma respiração profunda já bastam para apagar a faísca da raiva antes que vire incêndio. Cada vez que faz isso, fortalece não apenas o corpo, mas também a mente. Lembre-se, o exercício não serve apenas para manter a forma, serve para manter a paz. Mover-se é cuidar da mente, é liberar o que não serve e se reconectar com o que realmente importa. Cada passo é uma afirmação silenciosa de domínio interior. Não sou vítima da minha raiva, sou o dono da minha energia. Viva com essa consciência. Use o corpo como aliado da calma, como ferramenta para transformar o fogo da raiva na luz da serenidade. Porque quando você escolhe se mover, escolhe curar, e ao curar, sua paz se torna inabalável. Ensinamento 15. As lembranças felizes acalmam a raiva. E se uma única lembrança feliz pudesse apagar o fogo da raiva em questão de segundos, imagine que, em meio a uma discussão ou no exato momento em que a raiva ameaça te dominar, você pudesse fechar os olhos, respirar e voltar mentalmente a um instante de calma, amor e gratidão, um momento em que nada te faltava e tudo parecia estar em ordem. Nesse espaço mental, o corpo relaxa, a mente se clareia e você se recorda de que tem o poder de escolher a paz, mesmo quando o ambiente te convida ao conflito. A raiva chega rápido, invade sem aviso e às vezes parece impossível de deter. Mas o que poucos sabem é que sua mente possui um interruptor interno capaz de restaurar o equilíbrio, a lembrança. Quando você traz à memória um momento feliz, ativa a parte do cérebro responsável pelas emoções positivas, interrompendo o fluxo químico da raiva. Não é fuga, é inteligência emocional. É escolher direcionar a mente para o que te fortalece, não para o que te destrói.
Os filósofos estoicos entenderam que a mente é o campo onde se ganha ou se perde a batalha interior. Marco Aurélio dizia que a felicidade da vida depende da qualidade dos pensamentos, e estava certo. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que te perturbam, mas a forma como os interpreta. Sêneca lembrava que quem domina a mente pode dominar qualquer tempestade. Eles sabiam que o pensamento correto tem o poder de transformar o estado emocional. Evocar uma lembrança feliz é, essencialmente, aplicar esse princípio, usar a razão e a consciência para mudar a emoção, em vez de permitir que ela te domine. A neurociência moderna confirma o que esses sábios intuíram há séculos. Quando você evoca uma memória positiva, o cérebro libera dopamina e serotonina, substâncias que acalmam o sistema nervoso e reduzem o cortisol, o hormônio do estresse. Em poucos minutos, o batimento cardíaco diminui, a respiração desacelera e a tensão muscular se dissolve. É como se o corpo respondesse à lembrança, como se realmente revivesse aquele momento. Não é magia, é biologia aplicada à sabedoria emocional. Imagine que você está em um conflito. Alguém diz algo injusto e você sente a pressão subir, o calor percorrer o corpo. Em vez de responder imediatamente, fecha os olhos e se transporta mentalmente para aquele lugar onde uma vez sentiu paz. Talvez uma praia, uma caminhada tranquila ou o sorriso de alguém que ama. Você vê, sente e revive. Em poucos segundos, a raiva perde força. A situação continua a mesma, mas você não é mais o mesmo. Passou da reação ao controle, do impulso à sabedoria. Usar lembranças felizes como refúgio emocional não é escapar do presente, mas recuperar o centro antes de agir. Da calma nasce a clareza, da serenidade nasce a resposta justa. A raiva cega, mas a lembrança positiva acende a luz interior que te permite ver as coisas como são, não como as sente no calor do momento. Faça da sua mente um arquivo de paz. Guarde nela momentos que te devolvem o equilíbrio, uma risada sincera com um amigo, o abraço de alguém querido, uma tarde silenciosa diante do pôr do sol. Ao revivê-los, você treina sua mente para retornar à serenidade. Cada vez que algo te tira do eixo, é como ter um refúgio emocional sempre disponível, e ninguém pode tirá-lo, porque ele está dentro de você. Cada vez que escolhe uma lembrança feliz em vez de alimentar a raiva, fortalece seu autocontrole. Está praticando o domínio de si mesmo, a mais alta virtude para os estoicos. Com o tempo, perceberá que manter a calma exigirá cada vez menos esforço. Sua mente aprende, se reprograma. A raiva perde poder porque você aprendeu a canalizá-la, não a negá-la. Imagine agora uma situação tensa, alguém te provoca, a frustração cresce, mas você respira, sorri levemente e traz à mente aquele momento luminoso. A cena muda. O que antes era uma guerra se torna uma oportunidade para praticar a serenidade. Esse é o poder de uma mente treinada, uma mente que não depende do externo para estar em paz. Lembre-se, suas lembranças felizes não são apenas nostalgia, são ferramentas, são âncoras que te trazem de volta ao presente com clareza, que te resgatam do fogo da raiva e te recordam quem você é quando está em equilíbrio. Da próxima vez que a raiva bater a porta, não responda com mais fogo. Feche os olhos, respire e visite esse lugar dentro de você onde tudo está bem, porque a verdadeira força não está em reprimir a emoção, mas em transformá-la, e você pode fazer isso toda vez que escolhe a calma como seu refúgio.